O Lições da Bíblia desta temporada está estudando sobre educação e redenção. E nessa semana vamos falar sobre o sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. Que lições o sábado traz para a nossa vida? Como podemos fazer do sábado um tempo deleitoso que vai fazer com que nós cresçamos em nossa experiência com Deus e também em nossa vida social? Esse é o tema do Lições da Bíblia que está começando agora. Fique com a gente, será um prazer ter a sua companhia. Já está no ar o programa Lições da Bíblia, é um prazer muito grande. Nós aqui da Novo Tempo abrimos a palavra do Senhor, aprendemos mais dos ensinamentos do nosso Pai. Eu sou o pastor Antônio Tostes, diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação e tenho o prazer e a satisfação de estar aqui nessa semana com os meus colegas de ministério, pastor Nerivan Silva e o pastor André Oliveira, para junto nós estudarmos sobre esse tema importantíssimo, o sábado. O título da lição é Experimentando e Vivendo o Caráter de Deus e traz como verso para memorizar e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O sábado foi instituído por Deus para ser uma bênção na nossa vida. Ele traz lições que nós aprendemos a cada sábado aqui, quando passamos nessa terra, no nosso preparo para o lar eterno. É um prazer receber aqui mais uma vez os nossos convidados, pastor Nerivan, pastor André, eles que são editores da Casa Publicadora Brasileira. É um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez, pastor André e pastor Nerivan, e falar sobre o sábado. Eu acho que não tem um assunto que nos encanta tanto falar em nossa experiência cristã, até na nossa vida pessoal, como as verdades do sábado, não é, pastor André? Com certeza, o sábado é um presente de Deus para nós, é um presente que vem para nos dar descanso, não somente físico, mas também espiritual, né? É um chamado de Deus para descansarmos nele, né? No seu amor, na sua graça e na sua bondade, com certeza. É isso, pastor Nerivan? Sem dúvida, pastor. Realmente o sábado é um santuário no tempo. E nesse tempo Deus nos chama, Deus nos convida para estarmos a sós com Ele. Muito bom. Como nós vamos agora mais uma vez estudar a Bíblia, queremos fazer isto convidando o Santo Espírito do Senhor para estar ao nosso lado. Se você puder, feche os seus olhos e nos acompanhe nesta prece que eu vou pedir ao pastor André que nos dirija a Deus nesse momento. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela oportunidade que nos dás mais uma vez de estudar a Tua Palavra. Obrigado pela mensagem que recebemos dela e que pode trazer paz, esperança e conforto à nossa vida. Se tem alguma pessoa que está cansada, por algum motivo, que esta mensagem deste estudo possa ajudá-la a reencontrar a sua esperança e a sua motivação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor André, obrigado, pastor Nerivan, por estarem aqui conosco. Pastor Nerivan, a gente fala que a religião ela tem o papel em nossa vida de nos religar a Deus, nos manter em conexão com o nosso Deus. Como que o sábado pode, de uma forma muito sensível, tocar esse nosso contato com Deus, essa nossa relação com Deus? E que lições podemos aprender quando nós guardamos o sábado? Então, pastor, realmente a sua pergunta é muito interessante, porque já no início da história humana, Deus estabeleceu o sábado, né? Ele próprio descansou nesse dia. Não que ele estivesse cansado, até porque o sentido ali da palavra que é colocada no original ali, diz respeito que Deus descansou para apreciar tudo aquilo que ele havia feito, tudo aquilo que ele havia criado. E esse privilégio, ele passa para nós também, como seus filhos. Hoje, depois de muito tempo, nós também somos convidados por Deus para, nesse dia, ao longo das horas desse dia, nós buscarmos esta comunhão com o céu, buscarmos esse contato com Deus através dessas horas sagradas do sábado. É um momento de comunhão. De fato, é um dia em que, no tempo, como eu disse no início, é um santuário no tempo. Deus nos convida para estarmos com Ele. Evidentemente, as lições que a gente pode extrair são lições de companheirismo, a presença de Deus conosco, nós adorando a Deus nesse período do sábado, mas, acima de tudo, eu aplico uma lição espiritual. É um período em que, de maneira mais intensa, nós podemos ouvir a voz de Deus, falando aos nossos pensamentos, falando ao coração, falando a nossa vida como um todo, a nós, seres humanos, como um todo. E o sábado é um dia, assim, muito propício para que nós tenhamos essa comunhão, esse companheirismo com Deus.
Muito importante, pastor Nerivan, você mencionar isto, né, que foi lá na criação, que Deus instituiu o sábado, depois que tudo estava criado, que era muito bom, ele já havia criado o homem e a mulher, e ele então deu o sábado, ele instituiu o sábado, para que fosse uma bênção em nossa vida, né? O texto que nós lemos aqui diz que o sábado foi instituído para o bem do homem, né? Esse é o que a Bíblia quer nos dizer. Agora, pastor André, esse texto lá de Gênesis, citado aqui pelo pastor Nerivan, relacionado à criação, diz que Deus não apenas instituiu o sábado, mas que ele santificou o sábado. Nós sabemos que a palavra santo quer dizer separado. Como nós podemos compreender mais profundamente a verdade do sábado quando entendemos que ele foi santificado por Deus? Lá em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, que aparece aqui no nosso guia de estudos, diz ali que, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A gente encontra aqui então que Deus ele descansou, ele abençoou e ele santificou. E santificar, como o Senhor disse, é separar para um fim santo. E qual é esse fim santo? É o relacionamento entre Deus e as criaturas e entre as suas criaturas, seres humanos entre si e também com a própria natureza, os animais e a natureza em geral também. Então esse foi o propósito de Deus. E é interessante que a criação que é descrita no capítulo 1 de Gênesis e também no capítulo 2, ela fica intercalada com esse texto aqui de Gênesis 2, 1 a 3. Então, no primeiro capítulo, a gente encontra ali a descrição do poder de Deus, da sua arte criativa, né, em criar todas as coisas nos 7 dias, incluindo, claro, o 7º dia, que foi o dia separado para o descanso e o relacionamento. E no capítulo 2, a gente vê essa criação sendo repetida de uma outra forma, com ênfase no ser humano, para o qual foram feitas todas as coisas, os animais, toda a natureza, e a mulher para o ser humano, o homem, no caso, né? É interessante que a gente encontra aqui, então, o propósito original de Deus, não só para os judeus, mas para toda a humanidade, ou seja, o encontro com Ele. E o interessante é que Deus deixou o sábado no final da semana da criação, ou seja, Ele começou a semana descansando. Seria mais lógico a gente, na mentalidade nossa de hoje, pensar que o homem deveria ter sido criado no primeiro dia, trabalhar 6 e descansar no 7º. Mas ele começou a vida dele com descanso, ou seja, com o encontro com Deus, né? E é importante a gente destacar esse aspecto relacionado à criação, porque quando Deus diz que, quando a Bíblia menciona que Deus descansou e santificou, o pastor Nerivan disse muito bem, Deus não fez isso porque ele estava cansado, mas que o sábado tem uma relação direta com a criação, tem. Sim. E é bom a gente lembrar, né, pastor Nerivan, que a natureza, ela é uma das formas de Deus revelar o homem. Sim. Eu acho que o sábado é o tempo apropriado que nós temos durante a semana para ter contato com a natureza e apreciar, a despeito das consequências do pecado, o lar que Deus estabeleceu para nós. Sim, sem dúvida, pastor. Há um texto aqui no Novo Testamento, eu vou até ler esse texto, o nosso telespectador certamente conhece aqui o texto, quando o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta aos Romanos, à igreja de Roma, ele diz aqui, Romanos capítulo 1 e o verso 20, apenas passou fazendo menção do que você, da linha de pensamento que você traz aí, Paulo escreveu o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, Deus se revelou em primeira instância pela criação. Né? Deus se revelou, aquilo que ele havia criado, todas as coisas que ele havia trazido à existência, era uma revelação do poder de Deus. Interessante que o pastor André, ao mencionar Gênesis capítulo 1 e também o capítulo 2, o contexto ali da criação, essa obra criadora de Deus, ela culmina com a criação do homem, que é a coroa da criação, né? Nós chamamos que foi a coroa da criação, e na sequência do tempo vem exatamente o sábado. Vejam como a Bíblia, como a palavra de Deus, como ela faz esse link, podemos dizer, né? Como ela faz essa conexão. A obra criadora de Deus, o final da obra da criação, a criação do homem e junto, homem e Deus, usufruindo dos momentos do sábado. Importante nós destacarmos que Deus não queria de forma alguma que o homem se esquecesse desses princípios, desta ideia, deste relacionamento,
da santidade do sábado para que ele continuasse crescendo em sua experiência de relacionamento com Deus. E é importante, pastor André, destacar o que a lição chamou a nossa atenção. O povo de Israel viveu durante dezenas e dezenas de anos na escravidão do Egito. E as gerações se passaram. Aquele aprendizado que eles trouxeram quando vieram para o Egito a respeito de Deus, do relacionamento de Deus, tinha ficado no esquecimento, muita influência da idolatria do Egito. E agora, quando Deus tira o povo do Egito, cumprindo a sua promessa e levando para a terra de Canaã, Deus, então, ele resgata o sábado, ele restaura o sábado. Por que Deus fez isto? De que forma Deus fez isto, pastor André? É interessante que naquele período em que o povo de Deus, o povo de Israel, ficou escravo no Egito, eles haviam perdido, em grande parte, os princípios, né? A lembrança daquelas tradições da adoração ao Deus verdadeiro. Então, isso havia sido comprometido e Deus precisava reeducar, né? Esse trimestre a gente está estudando aqui uma lição sobre educação e redenção. Então, o período dos 40 anos que Israel passou atravessando o deserto, indo para a terra prometida, conforme a gente encontra lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, foi um período de reeducação, né? De adaptação de pessoas para uma vida de comunhão com Deus, de adoração a Deus, e o sábado era muito importante nesse processo educacional. E aí a gente encontra a história do maná. O povo no deserto ficou com fome, acabou o suprimento que eles haviam trazido ali e começaram então a reclamar, né? A primeira tendência do ser humano é começar a reclamar, em lugar de orar a Deus, de confiar em Deus diante dos seus problemas. E Deus, então, diante das orações e da angústia e daquela dificuldade, ele mandou o maná. O maná era um alimento que Deus mandava do céu, ele caía do céu, era como escamas, né? Era um cereal que Deus enviava do céu. E então ele orientou ali como que isso deveria ser administrado. Todos os dias, de segunda a sexta, ou melhor, de domingo a sexta-feira, do primeiro dia até a sexta-feira, caía o maná. E as pessoas tinham que sair das suas barracas, não é? Das suas tendas para recolhê-lo. E quanto cada um deveria recolher? A proporção necessária para a sua família. Então, a medida, a Bíblia diz, é a medida gomer, né? O gomer é equivalente a 2 a 3 litros, né? Que são, a 10ª parte do efa, a medida hebraica, não é? Então, cada família recolhia, por cada pessoa da família, um gomer, ou seja, 2 a 3 litros, e eles recolhiam de domingo a sexta-feira. Na sexta-feira tinham, porém, eles tinham que recolher dobrado, né? O dobro, ou seja, se alguém tinha uma família com 4 pessoas, ele recolhia naquele dia 8 gômeres, né? Ou seja, 2 gômeres, porque ele já recolhia para o sábado, porque o sábado era o dia santificado por Deus. E havia um milagre interessante. Durante a semana, se você recolhesse mais do que o necessário, ele apodrecia e cheirava mal. Mas no sábado, Deus preservava, mostrando que realmente o sábado era o dia santo para ele, né? Pastor Nerivan, que lições o maná e essa experiência citada pelo pastor André, da porção dobrada no dia anterior ao sábado, traz para nós hoje, para a nossa vida prática, porque o Deus é o mesmo. Sem dúvida. Nós temos as nossas necessidades, precisamos da bênção do Senhor. Esta bênção e essas provisões de Deus estão disponíveis para nós hoje? Sem dúvida, pastor. São várias lições, né? O sábado na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele tem, assim, várias implicações. Mas eu diria, pastor, que a principal lição que nós podemos extrair, como mencionou aqui o pastor André, com relação ao maná, é a providência de Deus. Ou seja, Deus, quando tirou Israel do Egito, o seu povo, né, Israel, do Egito, Deus o conduziu por um deserto. Ora, a gente sabe muito bem que deserto não tem nada. É uma região inóspita, não tem nada. E Deus conduziu o seu povo exatamente para o deserto. Os especialistas do Antigo Testamento dizem que milhões de pessoas saíram do Egito. Como é que essa multidão seria mantida, seria sustentada num lugar onde não havia simplesmente nada? Aí vem o maná, ou seja, providência de Deus. Por que providência? Porque diariamente Deus orientava para que as famílias ali pegassem ali uma porção. Na sexta-feira, ou seja, o dia que antecedia o sábado, Deus orientava para que a porção a ser buscada fosse dupla. Vocês peguem em dobro, para que amanhã vocês não vão buscar. Para que vocês amanhã, no sábado, não estejam lá no deserto atrás de maná. Providência, pastor. Eu vejo a principal lição como
providência, mostrando o Deus que tirou o povo lá do Egito era o mesmo que poderia muito bem manter esse povo ao longo do deserto. Uma outra lição que eu acho interessante é que havia sempre uma união, uma combinação entre o esforço humano e o poder divino. O milagre era feito todos os dias, o maná caía, mas cada um tinha que ir lá recolher a sua parte, para a sua família, não só para si, mas para a sua família. E uma outra coisa, recolher apenas o que fosse necessário, não para desperdiçar, não é? Então, eu acho que isso é interessante a gente lembrar, né? Ou seja, cada um se esforçar pelo pão de cada dia. Deus manda, mas Ele também pede que a gente faça a nossa parte, trabalhando, indo recolher as bênçãos que Ele já preparou, né? Diz a Bíblia que Ele dá enquanto a gente dorme, mas a gente, quando acorda de manhã, a gente vai lá buscar o que Ele preparou durante a noite. Ele vai preparar circunstâncias e vai nos inspirar, nos iluminar, nos dar energia para trabalhar e conseguir, né? Uma outra coisa interessante é que o sábado era um dia especial. Lá em casa, minha esposa, que foi criada guardando o sábado, ela tem uma frase assim, que o sábado é para ser o dia feliz. Nem sempre a gente faz o que é necessário para torná-lo o melhor dia possível, mas a gente deve buscar isso sempre. E o sábado era um dia feliz, porque o maná do sábado estava preparado um dia antes, então era um trabalho a menos e eles poderiam cozinhar, preparar, de alguma forma, torrar ali, assar, né? Então era um dia em que a comida era diferente, né? Então é outra lição que a gente pode tirar. Vocês viram aqui que o sábado traz muitas lições, muitas lições. Essa experiência do maná é fantástica. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa história, estude a palavra do Senhor. Procure conhecer como que Deus cuidou do seu povo em cada um dos detalhes. Note que Deus enviou as provisões necessárias para que o povo pudesse caminhar pelo deserto rumo à terra que Ele havia prometido. Deus não falhou em suas provisões. Mas talvez você esteja pensando assim, eu não posso guardar o sábado, porque eu trabalho no sábado. Eu tenho filhos para sustentar, eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho a escola das crianças, eu tenho que cuidar da minha família. Como que eu vou deixar o sábado? Está tão difícil conseguir um emprego hoje. Eu pergunto para você, se Deus enviou a porção dobrada para que o povo pudesse guardar o sábado, será que esse Deus mudou? Será que esse Deus não tem uma provisão para você hoje? Talvez você esteja perguntando assim, que segurança eu encontro na Bíblia para que eu possa guardar o sábado conforme o mandamento do Senhor? Esta pergunta nós vamos responder aqui com os nossos colegas, Pastor André e Pastor Nerivan. Teremos agora o nosso intervalo e voltamos já. Fique com a gente. O Lições da Bíblia está de volta e que bom que você está conosco, que bom que você permanece aqui na Novo Tempo, seu canal da esperança, que sempre traz lições preciosas da palavra do Senhor. Estamos estudando sobre o sábado e as lições que o sábado traz para a nossa vida, no aspecto da educação e no aspecto da redenção. Se você quiser conhecer mais sobre as verdades do sábado e da Bíblia, você pode acessar o site biblia.com.br e você vai encontrar vários estudos bíblicos disponíveis para que você possa baixar e estudar. E você vai encontrar ali, por exemplo, o curso Descobertas Bíblicas. E você vai conhecer verdades transformadoras que farão toda a diferença na sua vida e da sua família. Pastor Nerivan, antes de continuar aqui o estudo, a Casa Aplicadora é a nossa grande parceira, né? A Casa Aplicadora ajudou em vários projetos aqui de crescimento da Novo Tempo. Eu posso testemunhar disto, enviar a minha palavra de agradecimento a todos aqueles que estão na Casa Aplicadora, ao seu diretor-geral, meu amigo e colega, pastor José Carlos de Lima. A casa tem ajudado muito no desenvolvimento e o crescimento da Novo Tempo e é uma parceira não apenas no programa Lições da Bíblia, no programa Vida e Saúde e vários outros projetos. Fale um pouquinho, pastor, do seu trabalho lá na Casa Aplicadora como editor, aquilo que você está realizando hoje. Muito bem, pastor. Então, lá na Casa Publicadora, sendo um dos editores, eu trabalho basicamente com periódicos, né? Eu sou editor de uma revista para líderes de igreja, que nós chamamos de Revista do Ancião, mas é uma revista direcionada especificamente para líderes de igreja. Nós trabalhamos com esse material, o seu objetivo é exatamente ajudar os líderes nas igrejas locais, para que eles desenvolvam o seu ministério. E trabalho também com meu amigo aqui, o pastor André, também na lição da Escola Sabatina, com uma edição mais compacta, mas nós trabalhamos juntos aqui no Guia de Estudos
para o nosso telespectador. Então, basicamente, nosso trabalho na Casa Publicadora é um trabalho editorial com o objetivo de alcançar as pessoas com aquilo que nós produzimos e escrevemos também. Muito bem, pastor Nerivan, mas vamos voltar aqui ao nosso tema, que está bem interessante. O nosso guia de estudo cita aqui na parte de terça-feira um texto precioso do profeta Isaías, no capítulo 58, nos versos de 1 a 14. Aqui ele menciona, o profeta Isaías, alguns aspectos que devem fazer parte da nossa vida. O que ele mencionou aqui e aonde entra o sábado na citação de Isaías? Interessante, pastor, que o contexto aqui de Isaías 58 é que naquela ocasião o povo de Deus estava pegando a religião do povo de Deus era uma religião simplesmente ritualista, era uma religião basicamente marcada pelo cumprimento dos rituais. E aqui, tanto é que o sábado também entrou. Tanto é que aqui, então Deus ele restaura isso quando ele diz o seguinte, olha, vocês estão jejuando, mas o verdadeiro jejum que eu preciso é que vocês tenham uma religião prática. E aí vem na sequência o bem ao próximo, que eles poderiam fazer, e na sequência também vem a questão do sábado. Por quê? Porque o sábado para eles estava sendo um dia, a guarda do sábado estava sendo um dia assim, muito pesado. Era um fardo nas pessoas, para as famílias, para os jovens. Ou seja, o sábado não estava sendo aquele dia que deveria ser guardado, deveria ser apreciado com alegria, com satisfação. Por quê? Porque a religião era uma religião meramente baseada em ritos. E aí Deus diz, olha, se vocês tornarem o meu sábado agradável, dia deleitoso ao Senhor, então eu farei vocês cavalgarem sobre os altos da terra. Ou seja, na sequência de uma observância correta do sábado, Deus prometeu abençoar o povo de uma maneira intensa, como o povo de fato nunca havia sido abençoado. Então eu vejo nessa questão do sábado em Isaías, especificamente aqui no capítulo 58 do livro de Isaías, como a prática da religião em sua essência, inclusive observando as horas do sábado. Veja que o sábado, ao ele se tornar deleitoso, ele se torna uma coisa positiva, prazerosa em nossa vida. É bom nós entendermos e lembrarmos de que a Bíblia não diz assim, só os guardadores do sábado vão se salvar. E a Bíblia também não diz que aqueles que transgridem o sábado vão se salvar. O sábado tem uma importância muito grande no nosso relacionamento com Deus. E nesse processo educativo e redentivo que é o tema da nossa temporada. Agora eu fiz aqui uma pergunta intrigante. Eu quero respondê-la aqui com os nossos convidados. A pergunta que eu fiz é, se tem alguém que está em casa, pastor André, que está lutando, eu quero guardar o sábado, mas eu não consigo. Eu não consigo me desvencilhar das atividades do sábado. Eu preciso sustentar a minha família. Eu preciso criar os meus filhos. Pastor André, que segurança a Bíblia nos traz de que se nós decidirmos guardar o sábado, Deus vai cuidar de nós como cuidou do seu povo no passado. A segurança, pastor Toninho, ela está no próprio capítulo 58 de Isaías aqui. No final do capítulo 58, que é quando ele começa a falar do sábado, ele faz um apelo e, ao mesmo tempo, uma promessa tremenda, né? Que nos traz assim, uma certeza de que nada vai nos faltar se nós confiarmos no que Deus diz e fazermos o que Ele pede de nós. Aqui diz assim, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Eu conheço muitas histórias de pessoas que tiveram uma luta para tomar a sua decisão de guardar o sábado. Eu dei estudos bíblicos para um casal, juntamente com mais alguns amigos ali em Tatuí, o casal Sandro e Marta. O Sandro é campeão brasileiro de corrida de arrancada com Fusca, é empresário, tem uma oficina de preparação de carros turbinados. Ele já veio aqui na Novo Tempo dar o testemunho várias vezes, em vários programas, e nós demos o estudo bíblico para eles, e ele conheceu o Evangelho e a mensagem do sábado aqui na TV Novo Tempo. Foi uma história fantástica, é uma família muito bonita, muito querida nossa, e quando chegou o assunto do sábado, na nossa série de estudos, ele perguntou, pastor André,
Se eu um dia for batizado na igreja adventista, eu poderei continuar correndo aos sábados, porque as corridas são sexta, sábado e domingo. E eu fui muito sincero com ele ao mostrar o que a palavra de Deus diz. Eu não dei ordem para ele, eu não disse para ele fazer nada, eu apenas disse, olha, o que a palavra de Deus diz, o que nós cremos é que o sábado é o dia especial de Deus, separado para adoração a Deus, para relacionamentos. Então, se você for batizado na igreja adventista, você não vai poder correr aos sábados. Você vai poder ir para a igreja, quem sabe, e levar uma mensagem de esperança para os seus colegas lá, mas não poderá correr. E houve uma luta muito grande, mas depois de ouvir a voz de Deus, de ler e de estudar a palavra de Deus, ele tomou a decisão. E eu jamais o obriguei, e a gente não impõe nada, mas a gente deixa que a pessoa tome a sua decisão, mas mostra para ela qual é a orientação de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus tem abençoado ele cada vez mais, e conheço muitos outros casos de pessoas que tomaram a decisão com coragem, com fé, e Deus não deixou faltar nada, e Ele não vai deixar faltar nada, conforme a promessa dele. Pastor Erivan, alguma coisa a acrescentar? Sem dúvida. É uma linha de pensamento fantástica que o pastor André nos traz. A gente vai perceber, pastor, na história bíblica, que o relacionamento de Deus com o povo implicava promessa em promessas. Do lado de cá, Deus prometia. Do outro lado, o povo estava também para confiar e ter fé naquilo que Deus estava prometendo. Então, a aliança de Deus com o povo, o relacionamento de Deus com o povo, era promessa e fé. Deus prometia, e evidentemente era capaz de cumprir aquilo que ele prometia, mas o povo também precisava confiar, como nós hoje também. Ou seja, em pleno século XXI, nós também, dentro desse contexto bíblico de promessas, nós também precisamos confiar em Deus. Eu queria ler aqui, pastor, um texto. Pastor André leu lá o texto lá de Isaías 58. O Salmo capítulo 34 traz um texto assim tremendo dentro dessa realidade de confiança em Deus. O verso 9, Salmo 34 e o verso 9, aliás, e também o verso 10, o texto diz assim: temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Na sequência, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Se eu conectar o que eu acabei de ler com o Salmo 23, o que é que diz lá no verso 1? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 37,5, que a meu ver fecha aí essa argumentação, essa linha de pensamento, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Mas é interessante que o texto não para aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor. Falando aí para o nosso telespectador, você que está realmente com esse conflito, com essa dificuldade, lembre-se disso. A promessa é a seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor. É um chamado. Aliás, me permita dizer para você, telespectador, vamos dizer, um desafio. Entrega o teu caminho ao Senhor. Na sequência, confia nele e o mais ele fará. Excelente, amigos. Excelente. Pastor Erivan, eu amo o Salmo 34, é um dos meus salmos prediletos na Bíblia. E eu deixo com você também as palavras que encontramos aqui no verso 17. Diz assim: clamam os justos e o Senhor os escuta. Eu vou parar por aqui porque existe uma promessa belíssima, apenas dizer que clame a Deus. Peça a Deus a bênção que você necessita. Deus vai ouvi-lo, porque a Bíblia afirma que Deus escuta as nossas orações, o nosso clamor. E como foi dito aqui, é uma questão de confiança. O sábado foi feito para ser uma bênção na sua vida. Ora, se Deus instituiu o sábado para que fosse uma bênção para mim, é óbvio que Ele vai prover o necessário para que eu guarde o sábado. Confie, faça a sua parte. As lições para o nosso aprendizado e a redenção em Cristo Jesus, elas serão uma verdade ainda mais presente em nossa vida quando o sábado torna-se parte de tudo aquilo que fazemos nessa terra, guardando o sábado conforme a ordenança do Senhor. E a Bíblia diz, colegas, que o sábado é um tempo de deleite, é um tempo de prazer, é um período de alegria, não de tormento, para as pessoas ficarem preocupadas porque estão guardando o sábado.
Eu acho que todos nós vivemos um pouco dessa experiência, né, pastor André? Com certeza. E a maior alegria que nós podemos ter na vida é exatamente estar na presença de Deus e saber que estamos fazendo a vontade de Deus, né? O que não é fácil, porque a gente vive num mundo que vai na contramão da fé e da palavra de Deus. Mas Deus nos chama para isso, para que a gente encontre a verdadeira alegria e felicidade nele, e esse é exatamente o espírito do sábado, quando a gente entende esse espírito do sábado de maneira correta, né? E ao longo do tempo, ao longo da história, o povo de Deus sempre teve dificuldade em se manter, né, nessa posição de alguém que está se lembrando do Criador, que está honrando o Criador e encontrando a alegria maior nele, né? E a gente vê que várias vezes o povo de Deus no passado sofreu exatamente por falta de obediência a esse mandamento. A gente encontra em Jeremias 17, em Neemias 13, antes do exílio babilônico e depois também, situações de sofrimento que foram agravadas principalmente porque eles desobedeceram aquilo que eles haviam se comprometido em fazer e acabaram não lucrando, não ficando em vantagem. Então as pessoas podem pensar, não, eu vou ter uma vantagem, porque o sábado é o dia que eu vou ganhar mais dinheiro, o sábado é o dia que eu vou ter mais sucesso, mas não. Quando Deus pede para a gente fazer alguma coisa, já está embutido aí o sucesso, já vem uma promessa junto aí, né? Eu quero aqui, pastor Nerivan, ler uma frase que está no final da parte de terça-feira. Eu quero que você ouça com atenção, porque esta frase traz uma reflexão muito profunda que diz assim: não basta conhecer a forma da observância e da adoração no sábado. O aprendizado deve impactar a vida. O sábado é o tempo para descobrir e viver prioridades. Eu digo sempre que quando nós estudamos na Bíblia, nós encontramos a escala de valores de Deus. E essa escala de valores de Deus coloca a fé em primeiro lugar, depois coloca a família, depois a saúde, aí depois você pode colocar o que você quiser, o trabalho, os estudos, o namoro, os seus investimentos, a vida material, mas os primeiros 3 valores são fé, família e saúde. O sábado, ele fortalece os 3 principais valores da vida, o relacionamento com Deus. Passamos mais tempo com a nossa família em quantidade e em qualidade. E o sábado é um dia de descanso. É um dia em que nós renovamos as nossas energias. Nós deixamos tudo aquilo que nos deixa tão atormentado durante a semana para então descansarmos. Esta renovação da vida é a maior lição que o sábado traz para nós, na educação e na redenção, não é isso, pastor? Sem dúvida, pastor. Exatamente isso aí. Ele traz exatamente esse aspecto de renovação. Eu queria aqui, pastor, aproveitar, fazer aqui uma ponte, porque normalmente, quando a gente fala do sábado, em geral a gente se reporta lá ao Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que é exatamente a origem do sábado. Mas é interessante uma coisa, pastor, eu tenho observado nas nossas reflexões aqui, que você usa muito o aspecto redentivo do sábado. Me permita fazer aqui um aspecto bem interessante, pensar aqui o seguinte: no princípio, ou seja, lá na criação, Deus, ele criou o mundo, né, criou o universo, criou o mundo, criou céus e terra, e ele descansou no sábado. Ou seja, como criador, ele descansou no sábado, criou o homem, ambos descansaram no sábado. Mas é interessante perceber, pastor, que o aspecto redentivo do sábado, ele vai acontecer exatamente na morte de Jesus. Por quê? Porque a palavra redenção, ela significa recriação. O Deus que no princípio, como Criador, descansou no sábado, lá no Novo Testamento, agora como recriador, como redentor, ele também descansou no sábado. Aliás, Lucas, o evangelista Lucas, lá no capítulo 23 do seu evangelho, ele fala exatamente isso, descrevendo ali a morte de Jesus. Ele disse assim: e era o dia da preparação, e começava o sábado. E Jesus foi sepultado, exatamente, ele passou as horas do sábado em repouso. Ou seja, o Deus que lá na criação descansou, também na redenção, no sábado, ele também descansou. Então a gente vê aí, pastor, eu diria até como tipo um arco-íris do sábado, saindo lá do Antigo Testamento e vindo ao Novo Testamento na pessoa de Cristo. Maravilha, pastor Nerivan, e é importante que você entenda isso, porque quando a gente fala de redenção através das horas do sábado, não é que o sábado vai perdoar os nossos pecados. Eu vou guardar o sábado para que eu possa redimir a minha vida. É que o sábado nos liga a Deus, nos liga à pessoa de Jesus Cristo. Nós dedicamos mais tempo a conhecer a obra redentiva de Deus. Então, esta
ação do sábado, o resultado da observância do sábado, ele vem com uma aproximação do nosso Pai e, consequentemente, a sua graça e o seu amor serão mais abundantes em nossa vida. Talvez você que esteja conhecendo sobre essa verdade grandiosa do sábado, agora esteja perguntando, mas o que eu faço nas horas do sábado? O que eu posso fazer ou não posso fazer? Nós vamos aqui trazer uma ideia daquilo que está na Bíblia, importante para que a gente possa compreender realmente as grandes lições e o papel da educação do sábado em nossa vida. Fique com a gente, teremos o nosso intervalo e voltamos já. Seguimos aqui no Lições da Bíblia, falando sobre o sábado e como o sábado pode ajudar na educação e na redenção, no nosso relacionamento com Deus e também no relacionamento com o nosso próximo. No último bloco eu falei um pouquinho sobre como nós podemos entender a forma correta de observar o sábado, algumas coisas que devem ser evitadas, mas o principal, como nós devemos observar esse dia. Mas antes de responder essa pergunta, pastor André, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, porque a prioridade do seu trabalho é exatamente preparar o nosso guia de estudos, que a gente chama, entre os adventistas, da lição da escola sabatina, e aqui nós chamamos de guia de estudos Lições da Bíblia. Fala um pouquinho sobre como esse material ele é produzido até chegar às suas mãos. Muito bem. Obrigado, pastor Toninho. Esse guia aqui, o guia Lição da Escola Sabatina, ele é um guia de estudos da Igreja Adventista para que nós estejamos sempre estudando a Bíblia Sagrada. São mais de 20 milhões de pessoas que estudam este guia a cada trimestre, né? E são temas bíblicos, livros da Bíblia, temas teológicos. Este material nós recebemos ele com mais ou menos 2 anos de antecedência, com o original em inglês que chega às nossas mãos. Nós mandamos para uma tradutora hoje. Antigamente era traduzido lá na Casa Publicadora, hoje a gente manda para uma tradutora, e aí ela devolve, nós fazemos um processo de editoração lá bem cuidadoso, para que ele fique mais adaptado à nossa linguagem brasileira, na nossa língua portuguesa, e então há todo um processo lá de revisão, de editoração, de elaboração de ilustrações internas e capa, até que ele vai para a gerência de produção. Então, é um processo que leva aí mais ou menos 1 ano, desde que a gente recebe o material, manda para a tradução e ele chega às mãos do nosso público, e nós fazemos esse material com todo o carinho para atender toda a nossa população no Brasil, e aqueles que desejam estudar esse guia, aqueles que puderem adquirir esse material, com certeza vão ser beneficiados no conhecimento cada vez maior da Palavra de Deus. Obrigado, pastor André. E fica a dica, cpb.com.br. Você pode acessar em algum momento durante a semana e conhecer não apenas o nosso guia de estudos, mas você também ter acesso aos materiais maravilhosos da Casa Publicadora Brasileira. Pastor André, nós não vamos aqui falar o que fazer ou não que fazer com detalhes sobre a observância do sábado, mas nós temos aqui o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós gostamos de dizer que é o nosso exemplo normativo. Nós temos na vida de Jesus uma base para tudo aquilo que devemos fazer. Como que Jesus se relacionou com o sábado? O que ele fez nas horas do sábado que deve ser um exemplo para todos nós? Pastor Toninho, Jesus mostrou para nós uma coisa muito importante, que é o fato de que nós não precisamos ficar em trevas em relação à questão do sábado e sobre outras muitas questões espirituais. A maneira como ele viveu já nos mostra muita coisa. Como o senhor disse, embora a gente não tenha todos os detalhes, né, e não possamos fazer uma lista assim, muito minuciosa do que fazer ou não fazer, mas o que Jesus mostrou para a gente já é suficiente para ter uma boa orientação. Então, Jesus, por exemplo, lá em Lucas 4,16, diz ali que ele tinha o costume de ir à sinagoga aos sábados. Então, todos os sábados, a carpintaria era fechada e ele ia adorar a Deus ali na sinagoga, que era um lugar de educação, onde os profetas eram lidos, onde a Torá era lida, ou seja, a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, ele descansava fisicamente, ele estava em comunhão com o Pai, em comunhão com as pessoas, e a gente encontra diversos relatos de curas que Jesus poderia muito bem ter realizado em qualquer dia da semana, mas ele fez questão, pelo menos em alguns casos, de curar pessoas no sábado, como é o caso ali de Lucas capítulo 13, né? A gente encontra também em Mateus 12 aquela história, aquele relato em que Jesus, com os discípulos passando numa seara, colheram ali espigas num sábado
para matar a fome, o que era permitido pela lei judaica, então eles não fizeram nada de errado, mas eles foram acusados por líderes radicais daquele tempo de que estivessem transgredindo o sábado, o que não era fato, mas ele mostrou que ele queria misericórdia e não sacrifício. Então aí está uma questão que a gente poderia conceituar como o espírito do sábado, né? Ou seja, a gente precisa ir um pouco além da lei, não ficar aquém da lei, mas ir além da lei, porque o mandamento lá de Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11, não fala em nenhum momento que a gente deveria, por exemplo, sair de casa para curar pessoas no dia de sábado, mas Cristo fez isso, então ele mostrou que realmente o espírito da lei, ele é mais profundo do que o que as pessoas imaginam. Então ele estava guardando o sábado, curando pessoas, uma mulher lá encurvada há muito tempo, o outro com a mão mirrada, e todas essas pessoas foram curadas por Cristo. As pessoas reclamaram, disseram assim, olha, mas hoje não é dia de cura, venha outro dia. Jesus disse, não, vocês pegam um boi e levam para tomar água. A ovelha que está numa cova, vocês tiram também. Por que não libertar as pessoas que estão sofrendo no dia de sábado? Ou seja, o sábado é o dia de um descanso muito mais profundo do que apenas parar de trabalhar, né? Eu entendo, pastor Erivan, que o texto que o amigo leu lá de Isaías, ele já dá um norte, assim, para nós entendermos realmente sobre a observância do sábado. Eu gostaria aqui de recapitular o texto que o pastor Erivan leu de Isaías no capítulo 58, lá no final, quando diz assim, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos e não pretendendo fazer a tua própria vontade. Eu acho que aqui nós temos uma orientação. Claro. Se o que nós vamos fazer é o plano e o desejo de Deus para nós, como praticar o amor ao próximo, ajudar os necessitados, eu entendo que essas atividades, além de estarem ajudando o próximo, elas estão honrando também o Senhor. Sem dúvida, pastor. E além disso, pastor, no nosso guia de estudos, o texto principal desse tema, Marcos capítulo 2, versos 27 e 28, o texto diz assim, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Ou seja, quando Jesus disse isto, ele não estava dizendo que o homem tem uma soberania sobre o sábado, porque o mandamento é de Deus. A orientação é de Deus. Além disso, a gente vai perceber no texto que você acabou de ler, lá de Isaías capítulo 58, não fazendo a tua própria vontade, não buscando os teus próprios interesses. Então, na verdade, o sábado, o dia de sábado, o descanso sabático, sendo um mandamento de Deus, uma orientação de Deus, não dá ao ser humano uma soberania sobre esse dia. Pelo contrário. Voltando um pouquinho, pastor, ao nosso estudo da semana passada, quando a gente percebeu que Deus é exato. Não é? Aquele contexto ali, quando Deus mandou construir o santuário, Deus é exato. A mesma coisa com relação ao sábado. Mas o mesmo Deus que é exato e separou dos 7 dias da semana um dia exclusivo para estarmos com Ele, é o mesmo Deus que também dá as condições para que as criaturas também observem o dia de sábado. Que maravilha. Deus, ele, em sua infinita sabedoria, ele não apenas instituiu o sábado, santificou, abençoou o sábado, mas ele deixou, através da vida de Cristo, um exemplo para nós seguirmos. Agora, a gente estudou aqui também, durante a semana, a importância do relacionamento com a comunidade, porque a religião, ela exerce um papel fundamental em nossa vida, nesse processo de nos religar a Deus, a Jesus Cristo, para que a gente alcance a salvação e, finalmente, vamos deixar essa vida de pecados, né, de sofrimentos e viver um novo momento, né, a eternidade que nos aguarda. Agora, o sábado, ele está presente em nossa vida. Qual a importância, pastor André, da gente dedicar parte das horas do sábado para ir à igreja? Porque a igreja pode estar aberta todos os dias, mas o sábado, o culto do sábado, ele faz muita diferença, não é mesmo? Com certeza. O sábado é o dia especial em que a gente adora a Deus, em que a gente cultua a Deus, e é o dia que foi escolhido por Deus, né? Nós entendemos que Deus, ele tem a primazia sobre esse dia, né? 6 dias trabalharás, diz a Bíblia, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. A tendência humana é muitas vezes querer dar para Deus aquilo que Deus pede, mas administrar do nosso jeito. Não, o sábado é de Deus, mas eu vou fazer do meu jeito. A gente poderia aplicar isso ao dízimo também, ou seja, ser fiéis a Deus, mas não, eu vou controlar. E a Bíblia mostra que Deus é que deve estar no controle, né? Em relação à questão da comunidade, o sábado ele traz essa bênção, né? Nós não adoramos sozinhos a Deus. Deus nos chama para que
o adoremos em comunidade. Não somente a nossa família, mas toda a família da comunidade, a igreja como um todo. E a gente encontra algo interessante no contexto dessa discussão que existe aí, sobre que Jesus teria vindo para abolir a lei, de que na cruz o sábado foi abolido, né? E a gente vê lá em Mateus 5, 17 e 18 que o próprio Cristo disse: eu não penseis, porque ele sabia que as pessoas pensariam, né? Não penseis que vim abolir a lei aos profetas, eu vim para cumprir, ou seja, dar um sentido mais amplo, né? Para realizar da forma mais plena. E aí a gente encontra o exemplo também dos apóstolos. Esse argumento de que Jesus aboliu a lei na cruz, ele cai por terra quando a gente vê o exemplo dos apóstolos. Por exemplo, você encontra aqui em Atos capítulo 13, um discurso feito por Paulo na cidade de Antioquia da Psídia, que foi mais ou menos entre o ano 45 a 47, ele estava na região da Turquia hoje, e era na sua primeira viagem missionária. Depois, quando a gente encontra os relatos dele em Tessalônica, em Atos 17, em Corinto, em Atos 18, ele passou ali 1 ano e meio, e ali diz que ele ia todos os sábados à sinagoga. E o que ele fazia na sinagoga? Adorava a Deus com outras pessoas, ou seja, era a comunidade ali se relacionando, e ele ensinava para as pessoas. E qual que era o tema principal? A ressurreição de Jesus Cristo. O sábado era o dia de pregar sobre a ressurreição de Cristo, o que nos liga com a esperança da volta de Cristo também e com a verdade da criação. Ou seja, a gente encontra uma prova de relatos que ocorreram em 45 a 47 depois de Cristo e 50 a 52 depois de Cristo, que é a segunda viagem missionária de Paulo, uma prova aí prática e clara de que eles estavam ainda guardando o sábado, né? Isso aí é fantástico, né? Exatamente. Partindo para a conclusão, pastor Nerivan, por que o inimigo de Deus quer tanto fazer com que o sábado não seja considerado, o que importa é guardar qualquer dia da semana, ou domingo mesmo? Por que o inimigo quer tanto tirar o sábado da vida do cristão? Bom, aí tem vários fatores aí, pastor. O primeiro deles, que eu diria, está lá no Éden. Desde o Éden, o inimigo procura contrafazer a obra de Deus. Deus diz sim, ele diz não. Deus diz não, ele diz sim. Ou seja, desde o Éden vem essa obra de contrafação do inimigo. Segundo, o dia que Deus estabeleceu foi exatamente o 7º dia da semana. O inimigo, por sua vez, coloca um outro dia, ou seja, um dia alternativo. Eu volto ao ponto. Quando Jesus disse o sábado foi feito por causa do homem, não contrário, não dar ao homem a soberania sobre o sábado. Aliás, o pastor André trouxe essa linha de pensamento agora, que Deus nos convida a santificarmos o sábado com ele, mas no critério de Deus, à maneira de Deus, não à maneira humana, não do modo que o homem deseja fazer. Então, na verdade, o inimigo ele procura contrafazer isso aí e, em última instância, porque o sábado é tido na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como o selo de Deus. Tirar o selo de Deus, a sua imagem, aquilo que Deus estabeleceu como Criador e como Redentor. Então, a gente vai perceber, até mesmo da perspectiva profética, que há um empenho do inimigo para contrafazer a obra de Deus, trocando o dia que Deus estabeleceu como um dia de adoração. Amigos, muito obrigado. Foi fantástica a participação de vocês. Eu acho que nós apenas demos algumas pinceladas sobre como o sábado pode fazer diferença na nossa vida. O tema que nós estudamos é sobre educação e redenção. Quantas e quantas lições o sábado traz para nós. E como o sábado nos aproxima de Deus. Que Deus siga os abençoando com as suas famílias e que o sábado continue sendo, não apenas para vocês, para todos nós, e para você que está em casa, uma bênção muito grande do Pai Celestial. Eu quero fazer um convite a você. Quando você for visitar uma igreja adventista em condições normais, no dia do sábado, você vai encontrar uma celebração. Pais, filhos, todos reunidos. Temos classes para as crianças, essas classes estão divididas em faixa etária, e ali as professoras devidamente preparadas transmitem a palavra de Deus na linguagem certa para cada criança. Você que é jovem vai encontrar uma classe de jovens, você vai poder estudar o guia de estudos lá no sábado, recapitulando todo o aprendizado da semana, e verá uma igreja reunida para adorar a Deus. Quando nós, adventistas do 7º dia, entramos na igreja no sábado, nós entramos para aprender e para adorar. E dali nós saímos para servir e para testemunhar. Viva a experiência do sábado. Você só vai compreender a grandeza do sábado em sua vida
no dia que você guardar o sábado, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, praticando boas obras, ajudando o próximo, testemunhando, tire tempo para adorar a Deus e estudar a sua palavra juntamente com a sua família. E as lições preciosas do Senhor vão se tornar ainda mais relevantes em sua vida. Eu não tenho dúvida alguma que a experiência do sábado aqui nesta terra é um espaço de tempo em que Deus reservou para nós descansarmos a nossa mente, o nosso corpo e renovarmos as nossas energias em nossa caminhada para o lar eterno, quando iremos observar o santo e sagrado sábado ao lado do nosso Senhor Jesus. Que Ele esteja ao seu lado e você permaneça aqui também ao nosso lado. Um grande abraço e que Deus o abençoe.